Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa videoaula de hoje faremos uma introdução à teoria dos conjuntos, apresentando as suas formas de representação, estabelecendo a diferença entre as relações de pertinência e de inclusão e analisando as principais operações entre conjuntos: união, interseção, diferença e complementação. E no final da aula, resolveremos alguns problemas de vestibular. Teoria dos conjuntos. Conceitos iniciais. A teoria dos conjuntos ela é construída sobre três conceitos primitivos, isto é, que não admitem definição. São eles conjunto, elemento e pertinência. Apesar de não poder defini-los, nós poderemos desenvolver uma ideia intuitiva sobre estes. Podemos pensar em conjuntos como coleções ou grupos de objetos ou símbolos, os quais nós chamaremos de elementos, e entre elemento e conjunto serão estabelecidas relações de pertinência. Exemplo, seja o conjunto A. 3, 4 e 5 são os elementos deste conjunto e, portanto, pertencem ao conjunto A. Os conjuntos podem ser representados de três formas: listagem, forma simbólica ou diagrama de Venn. Na forma de listagem, você indica de modo explícito os elementos que compõem o conjunto. Exemplo, o conjunto A é formado ou composto pelos elementos A, E, I, O, U. Alternativamente, ao invés de indicar explicitamente os elementos que compõem o conjunto, nós poderíamos indicá-los por meio de uma propriedade que esses elementos possuem. Exemplo, todos os elementos do conjunto A são vogais, então, simbolicamente, o conjunto A é formado por qualquer variável x, desde que x seja uma vogal. Uma terceira forma de representar é o chamado diagrama de Venn, quando se representa os elementos no interior de uma linha poligonal fechada. Às vezes, o que nos interessa é a quantidade de elementos do conjunto. E, neste caso, esta quantidade é denominada cardinal do conjunto. O cardinal de um conjunto A, representado simbolicamente por n de A, é a quantidade de elementos desse conjunto. Nesse nosso exemplo, o conjunto A possui 5 elementos, ou o cardinal do conjunto A é igual a 5. Existem alguns conjuntos que aparecem com tanta regularidade na resolução de problemas que vale a pena fazer uma menção, uma referência especial. Um deles é o chamado conjunto vazio, que é um conjunto desprovido de elementos. Ele pode ser representado simbolicamente desta ou desta outra forma. Exemplo de um conjunto vazio. O conjunto A é formado por todos os números naturais, tal que 2x mais 3 é igual a 6. Resolvendo esta equação, nós teríamos 2x mais 3 igual a 6, 2x igual a 6 menos 3, isto é, x igual a 3 meios. Mas perceba que a condição para que x seja um elemento de A é que ele seja um número natural. E 3 meios não é um natural, isto é, não existe um natural que atenda a esta equação. Portanto, o conjunto A é um conjunto vazio e a quantidade de elementos do conjunto A, ou o cardinal desse conjunto, é igual a 0. Nós apresentaremos agora as relações de pertinência e as relações de inclusão. As relações de pertinência serão usadas quando o nosso objetivo for associar
elemento a conjunto. E entre um elemento e um conjunto, nós temos duas situações que podem ocorrer. Ou X é um elemento de A, e nós diremos que X pertence a A, ou X não é um elemento de A, e nós diremos que X não pertence a A. Veja um exemplo. Seja o conjunto A, composto pelos elementos 2, 3 e 4. Como 2 é um elemento de A, nós diremos que 2 pertence a A. Já 5 não é um elemento de A. Assim, 5 não pertence a A. Portanto, as relações de pertinência são usadas quando o nosso objetivo é associar elemento a conjunto. Quando nós quisermos associar dois conjuntos, as relações serão de inclusão. Nós vimos que as relações de pertinência são usadas para relacionar elementos a conjuntos. Quando o nosso objetivo for relacionar dois conjuntos quaisquer, a relação adequada será de inclusão. Exemplo: sejam os conjuntos A, B e C indicados aqui. Observe que todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Quando isto ocorre, nós diremos que A está contido em B ou B contém A. Se o conjunto A está contido em B, A é um subconjunto de B. Observe também que existe pelo menos um elemento de A que não pertence ao conjunto C. Neste caso, nós diremos que A não está contido em C ou C não contém A. Propriedades da inclusão. Vazio está contido em qualquer conjunto. Qualquer conjunto está contido em si próprio e, se A está contido em B e B está contido em A, então os conjuntos A e B são iguais. Operações entre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, nós denominaremos união ou reunião de A com B ao conjunto composto pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos, A ou B. Exemplo: seja o conjunto A composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. O conjunto união, representado por A unido a B, ele é composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em diagramas, a união será representada por toda a região delimitada pelos dois conjuntos e indicada por A ou B. Sejam A e B dois conjuntos. Nós denominaremos interseção de A com B ao conjunto dos elementos comuns a A e B. Exemplo: sejam os conjuntos A e B indicados abaixo. A, composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4. B, composto pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Nós denominaremos conjunto interseção de A com B e representaremos por A inter B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Este conjunto é, portanto, composto pelos elementos 3 e 4. Em diagramas, a interseção será representada pela região comum aos dois conjuntos
indicada por A e B. Sejam A e B dois conjuntos. Nós denominaremos diferença entre A e B nessa ordem ao conjunto composto pelos elementos que estão em A, mas não estão em B, isto é, A menos B é o conjunto formado por todos os elementos X, tal que X pertence a A, mas X não pertence a B. Exemplo, sejam os conjuntos A e B indicados abaixo. O conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos que estão apenas em A, isto é, os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Esse conjunto é composto, então, pelos elementos 1 e 2. Em diagramas, a representação se dará por meio dessa região exclusiva do conjunto A, e ela será indicada no texto por apenas A ou somente A. Então, esta região no texto será denominada apenas A ou somente A. Sejam A e C dois conjuntos com C contido em A. Denomina-se complementar do conjunto C em relação ao conjunto A, ao conjunto composto pelos elementos que faltam a C para que ele se torne A. Na prática, o complementar de C em relação a A é o conjunto A menos C. Exemplo, sejam os conjuntos A composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e C composto pelos elementos 3 e 4. Note que C é um subconjunto de A. Portanto, o complementar de C em relação a A é o conjunto formado pelos elementos que faltam a C para que ele se torne A, isto é, o conjunto composto pelos elementos 1 e 2. Se a complementação for em relação ao universo, pode-se usar uma notação alternativa. Pode-se representar como complementar de C em relação ao universo ou por meio de C com uma barra sobre ele. O conjunto C barra é a representação simbólica do complementar do conjunto C em relação ao universo. WESB. Analisando as carteiras de vacinação dos 184 funcionários de uma empresa, verificou-se que 118 receberam a vacina H1N1, 100 tomaram a vacina contra meningite e 42 não foram vacinados. Com base nessas informações, pode-se concluir que o número de funcionários que receberam as duas vacinas é igual a... Primeira dica, galera. Problemas envolvendo conjuntos são facilmente resolvidos com o auxílio de diagramas. Então, inicie representando o problema por diagramas. Feito isso, você deve iniciar o preenchimento sempre a partir da interseção. Márcio, e se essa informação não for dada? Use uma variável auxiliar e distribua os dados a partir dela. Assim, como a interseção não foi dada, chamemos a quantidade de elementos da interseção de x. Veja, 118 funcionários receberam a vacina H1N1. Como na interseção nós já temos x deles, nesta região nós temos 118 menos x. 100 funcionários receberam a vacina contra meningite. Como na interseção nós já temos x, nesta região nós teremos 100 menos x. E por fim, 42 funcionários não foram vacinados. Veja
que a soma dessas quantidades é igual ao número total de funcionários, que é 184. Assim, 118 menos x, mais 100 menos x, mais 42, e isto é igual a 184. Simplificando mais x com menos x, 118 mais 100, 218, mais 42, 260, menos x, é igual a 184. Isso implica x igual a 260 menos 184, isto é igual a 76. Assim, o número de funcionários que receberam as duas vacinas é igual a 76, alternativa A. FUVEST 2018. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que 14 não obtiveram nota mínima em matemática, 16 não obtiveram nota mínima em português, 12 não obtiveram nota mínima em inglês. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês. 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi... Vamos à resolução desse problema? Vamos chamar de M o conjunto dos candidatos que não obtiveram nota mínima para aprovação em matemática. De P, o conjunto dos candidatos que não obtiveram nota mínima para aprovação em português. E I, o conjunto dos candidatos que não obtiveram nota mínima para aprovação em inglês. O preenchimento de dados no diagrama, ele deve partir sempre das informações mais específicas para as informações mais gerais. Literalmente falando, nós vamos preencher as informações de baixo para cima. Veja, o exercício nos diz que 2 candidatos não obtiveram nota mínima para aprovação em português, matemática e inglês. Interseção dos 3, 2. O problema também nos diz que 7 candidatos não obtiveram nota mínima para aprovação em português e inglês. A interseção de português com inglês é toda essa região. Então, esta região possui 7 elementos. Como na interseção dos 3 conjuntos nós já temos 2, para 7 faltam 5 elementos. 3 não obtiveram nota mínima para aprovação em matemática e inglês. Interseção de matemática com inglês é toda esta região. Esta região tem 3 elementos. Como na interseção dos 3 nós já temos 2, para completar 3 falta um elemento. E 5 não obtiveram nota mínima em matemática e português. Interseção de matemática com português é esta região. Esta região tem 5 elementos. Como na interseção dos 3 nós já temos 2, para 5 faltam 3. Finalizando o preenchimento de dados, 12 candidatos não obtiveram nota mínima em inglês. 5 mais 2, 7, 8, para 12, 4. 16 candidatos não obtiveram nota mínima para aprovação em português. 3, 2, 5 e 5, 10, para 16, 6 e 14 candidatos
não obtiveram nota mínima para aprovação em matemática. 3, 2, 5 e 1, 6 para 14, 8. No início do problema, o enunciado nos diz que 20 alunos obtiveram nota mínima para aprovação nas 3. Alunos aprovados nas 3 estão nessa região exterior. A pergunta é: qual a quantidade de candidatos que participaram do concurso? É só somar as quantidades associadas a cada uma dessas regiões distintas. Então, nós temos 8, mais 3, 11, mais 2, 13, mais 1, 14, mais 6, 20, mais 5, 25, mais 4, 29, mais 20, 49. Então, a quantidade total de candidatos que participaram do concurso, 49 candidatos. Solução, letra E. UESC. Em um banco de sangue de um hospital, foram cadastrados 30 doadores assim distribuídos. 13 com sangue diferente do tipo A. No diagrama, nós representaremos esse conjunto por A barra. 17 com fator RH positivo e 6 com sangue tipo A e fator RH negativo. Sangue tipo A e fator RH negativo. 6 indivíduos. O número de doadores com sangue diferente do tipo A e fator RH positivo é número de doadores com sangue diferente do tipo A e fator RH positivo. Nós queremos a quantidade de doadores desta região. Como 13 doadores têm sangue diferente do tipo A, se nesta região eu já tenho X doadores, para 13 faltam 13 menos X doadores. O exercício também diz que 17 doadores têm fator RH positivo. RH positivo é a soma dessas duas regiões. Como aqui nós já temos X doadores, nesta outra região restam 17 menos X. A soma dessas quantidades é igual ao número total de doadores, que é 30. Assim, 17 menos X mais 13 menos X mais 6, isto é igual a 30. Simplificando mais X com menos X, 17 mais 13, 30 mais 6, 36 menos X. Isso é igual a 30. Isto implica X igual a 6. Logo, o número de doadores com sangue diferente do tipo A e fator RH positivo é igual a 6, alternativa A. Galera, aqui a gente finaliza essa videoaula. Obrigado pela companhia de vocês e fiquem atentos ao lançamento de novas videoaulas.